Eu gosto muito de falar de família, porque, fala sério, de família eu entendo, que lá em casa é uma pequena multidão, e a gente achou que ainda estava pouco, e a gente ainda pegou uma cachorra, uma golden ainda, né? Aí ela completou mais ainda a família. Eu tenho 3 filhos, né? Nós temos, ali está minha esposa, Ana Raquel. Eu não sei se no dia do batismo você veio, Ana, você estava aqui, não foi? Estava aqui. Então, Ana Raquel, a gente trabalha lá no CCA, e também estamos no desafio de conseguirmos plantar a nossa comunidade lá no CCA. Ela existe, mas ainda não é oficial, então a gente está naquele processo de conseguir recrutar as pessoas. Eu não vou ficar fazendo aqui recrutamento, nem chamando vocês para transferir a carta para lá, né? Razões óbvias, ok? Mas eu queria convidar vocês, aliás, dar uma sugestão, na verdade. Como nós acabamos de passar pelo Lava Pés, estava ali no momento de louvor, e eu achei assim tão providencial a gente já aproveitar, e agora no início do sermão, a gente já fazer a cerimônia dos emblemas, e depois fazer a mensagem de reflexão para a gente concluir com chave de ouro. No finalzinho da mensagem você vai entender por quê, tudo bem? Então nesse momento eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios 11, Paulo, ele está dando continuidade a diversos conselhos para a igreja naquela época, e eu não sei se você sabe isso, mas a cidade de Corinto era meio que uma segunda capital do Império Romano. Não era oficial, mas da mesma forma que Roma, ali havia uma confluência absurda de filosofias, ideias, ramificações religiosas, e era tudo muito misturado. Então quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, faz um exercício, e leia com esse olhar de que Paulo está falando talvez para você, porque afinal vivemos numa sociedade muito numerosa de ideias diferentes, de opiniões diferentes, e Paulo está dando assim diretrizes muito importantes, e uma das principais diretrizes de Paulo é justamente a diretriz sobre a ceia do Senhor. Curiosamente, já naquela época de Paulo, as pessoas tinham dúvidas sobre o significado da ceia e como se trabalha essa questão da ceia na vida religiosa. Algumas pessoas entendem a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, como de fato é o nome oficial desta cerimônia. Alguns entendiam, e ainda entendem, curiosamente, depois de milênios, entendem essa cerimônia como se ela fosse de verdade o ré-sacrifício de Cristo. E não é. Não é o ré-sacrifício de Cristo. Inclusive, durante toda a Idade Média, as pessoas acreditavam na transubstanciação. Que nome complicado. Se Montanhoso complicou, imagina essa agora, né, Danilo? É que eu não podia perder a oportunidade, desculpa. Orem por mim, tá bom? É só brincadeira, Danilo, é porque eu gosto de tu. Olha só. A transubstanciação era a ideia de que quando o sacerdote fazia oração pelos emblemas, eles literalmente se transformavam no corpo e no sangue de Cristo. Então, olha só, se a gente hoje já trata com solenidade essa cerimônia, imagina na crença de que o pão e o vinho, eles se transformavam, após a oração, eles se transformavam no corpo e no sangue, olha. Mas o ensinamento bíblico não diz isso. Porque se eu acredito que se transforma no corpo e no sangue de Cristo, eu estou acreditando num ressacrifício, ou seja, é como se eu estivesse invalidando o anterior. Deu para entender agora a importância de você não ficar com o costume do ressacrifício de Cristo? É como se eu dissesse que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para a minha vida. E o sacrifício de Cristo, ele precisa ser suficiente. O que precisa ser renovado não é o sacrifício de Cristo, e sim a minha entrega e a minha participação nesse processo, que é o processo de justificação, onde todos os dias eu preciso me renovar com Cristo Jesus. E é aí onde Paulo chega e dá essa mensagem para você. O verso 23 do capítulo 11, acompanhe por favor na sua Bíblia, não deixe de ler a Bíblia. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória. Olha, então não é em substituição. Por mais que ele tenha dito, esse pão é o corpo, mas você vai fazer isso em memória. E ele continua ainda dizendo: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam, olha, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui nessas bandejas, está um pequeno kit, onde já tem o cálice com o suco de uva, mais conhecido como vinho, e um pãozinho. Tanto um quanto o outro não possui fermento, e não é por um princípio de saúde, tá, gente? Não confundam. Não é porque a igreja adventista tem os seus princípios de saúde que a Santa Ceia é feita desse jeito. Não. O princípio aqui envolvido, por que sem fermento? Porque na Bíblia, teologicamente, espiritualmente falando, isso. A fermentação, ela produz na massa aquilo que Deus não quer que o pecado produza na vida espiritual. O pecado infla o nosso ego, faz a gente parecer maior e melhor do que na verdade a gente é. É assim que o fermento faz na massa. Ela está de um tamanhinho, quando você fermenta a massa, ela cresce, e ela fica bonita e vistosa. Num pão isso é maravilhoso, mas na minha vida espiritual eu preciso diminuir, para que ele cresça. É Cristo que tem que crescer. Então o próprio Cristo, sem pecado, Ele morreu na cruz do Calvário. E toda vez que eu estou comendo esses e bebendo esses emblemas, e eu estou anunciando a morte de Cristo, esses emblemas, eles são símbolos de quem Jesus foi, e de como eu tenho que ser em Cristo. Eu tenho que lutar contra o pecado, apesar de continuar sendo pecador. E é aí onde entra o aspecto da justificação, porque aquilo que eu não consigo fazer, Cristo completa, Cristo me reveste. Então nesse momento vamos fazer uma oração, pela bênção por esses emblemas, e eu vou segurar aqui as bandejas, vou segurar uma de um lado e uma do outro, e eu vou pedir para que você saia do seu lugar, e venha pegar cada um o seu kit. Mas eu peço a você, não volte para o seu lugar e já vá participando. A ideia da ceia do Senhor é que todos participemos juntos deste momento coletivo de adoração a Deus. Então a sonoplastia lá vai colocar um fundo musical, só para enquanto as pessoas vêm aqui buscar, e eu quero chamar você para se colocar de joelhos, para nós orarmos pelos emblemas. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar? Nosso santo e amoroso Pai, nessa manhã nós queremos exaltar a Tua presença, a Tua santidade, a Tua graça sobre cada um de nós. Senhor, parece que a gente está chovendo no molhado, mas não é isso, Senhor. É que a gente quer, de fato, continuar aceitando a nossa condição de pecador, porque nós dependemos de Ti. Tudo que somos e que temos, na verdade, não vale nada. Só talvez valha alguma coisa se o Senhor for o promotor, o autor, o consumador da nossa fé. E neste momento nós vamos participar dos Teus sagrados emblemas. Nós queremos acreditar, ó Pai. Nós acreditamos que ao participarmos desse emblema, nós estamos renovando os nossos votos contigo, de que nós aceitamos o Teu sacrifício por cada um de nós. Nós queremos dizer para Ti, ó Senhor, nós queremos viver uma vida como se dissesse que o Teu sacrifício não foi em vão, que a nossa entrega constante, diária, precisa ser um exemplo de que aceitamos e pregamos o Teu sacrifício salvador. Então hoje, ó Pai, clamamos uma bênção especial por esses emblemas, que ao consumi-los, Senhor, que essa memória fique viva no nosso coração, e que também isso se transforme num testemunho
para cada pessoa que entrar em contato conosco daqui para frente. Queremos ver a tua volta, ó Pai. Queremos te ver com os nossos próprios olhos. Queremos sentir a textura da tua pele, Senhor. Queremos sentir o calor do teu abraço, talvez da tua respiração, e sabermos que ao olharmos para os teus olhos, queremos saber que valeu a pena o teu sacrifício. Então hoje, Senhor, nos entristecemos porque foi necessário o Senhor morrer por cada um de nós, mas nos alegramos porque a alegria da tua salvação veio com a tua ressurreição e a promessa de vida eterna, e por isso te louvamos hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Nesse momento então, você pode se levantar do seu lugar e vir aqui na frente, e você com a sua própria mão participe dos emblemas do Senhor. Não pegue para uma outra pessoa, porque a participação dos emblemas do Senhor é individual, é pessoal. Você pega, volta para o seu lugar, mas todos nós vamos participar juntos, porque somos povo do Senhor. Venha, participe da ceia do Senhor. Maravilha. E agora, fizemos uma oração coletiva, chegou agora o momento da oração individual. Quando você já vai abrindo o potinho do pão, tá certo? Já segura o pãozinho na sua mão, e esse é o momento em que você vai entregar o seu coração a Jesus. O pão, a ideia é que ele não tenha gosto de nada mesmo, tá? A ideia é essa mesma, ou talvez até a ideia é que ele seja amargo. Tanto é que na época do povo de Israel, do mundo cristão, né, no cristianismo, eles colocavam ervas na massa, ervas amargas, para que quando as pessoas colocassem o pão na boca, elas percebessem e aprendessem na prática, tivessem ali uma ilustração lúdica de quão amargo foi o sacrifício de Cristo. Então a ideia é que você coma e sinta necessidade de algo mais para completar esse amargo que foi o sacrifício de Cristo. Então vamos fazer uma oração individual. Você primeiro coloca o pão na boca, e logo depois dessa oração, depois do pão, aí você toma o cálice. E aí você vai perceber a função do suco de uva vir depois do pão. Porque assim como foi amargo o pão e o sacrifício de Cristo, você vai sentir o doce do suco de uva, sendo o sangue de Cristo lavando você dos seus pecados. Veja que simbologia linda e maravilhosa. E assim nós participamos do sacrifício de Cristo. Então, se você nesse momento está com o seu kit, agora fecha teus olhos, faça a sua oração e participe dos emblemas de Cristo. Eu não sei você, mas a minha mãe tem mania de colecionar coisas, e esses cálicezinhos, às vezes ela leva para casa, ela tem uma caixa cheia de cálicezinhos das Santas Ceias que ela já participou. Eu não sei se você vai fazer isso, mas hashtag fica a dica. Talvez para você, toda vez que olhar para aquele cálicezinho, você dizer assim: eu renovei a minha aliança com Jesus. E quando a gente renova a aliança com Jesus, a gente não pode ficar triste. C.S. Lewis tem uma frase que eu acho fenomenal. Ele diz: o cristão por obrigação, ele tem que ser feliz. O cristão por obrigação, ele tem que ser feliz, porque ele entende o valor da graça e do sacrifício de Jesus Cristo. Cristo morreu para que eu tivesse vida. Então que vida é essa se eu fico só borocochô o tempo todo? Eu preciso ser feliz, mesmo na tribulação, porque assim eu estou anunciando que eu tive um Salvador, eu tenho um Salvador, e esse Salvador me deu a vida que eu não mereço, mas Ele fez de tudo para que eu tenha. Então, nesse momento você vai dar aquele sorrisão que mostra os seus 72 dentes para a pessoa que está do seu lado, tá certo? Dê um abraço nela, tá bom? E diga para ela que você tem um encontro marcado no céu. Deixa eu ali, que eu não vou deixar minha mulher sozinha, né? Então, tem poucos minutos aqui que eu queria refletir com vocês sobre essa temática da família, que ela eu não vou dizer nem que ela é importante, mas que ela é vital, e principalmente para os dias em que vivemos, os dias que antecedem a volta de Cristo. Você sabia que Cristo, quando falou dos últimos dias, e Ele foi falar do povo, da sociedade, Ele escolheu falar de família? Quer ver isso na Bíblia? Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 24,
Mateus capítulo 24, vai exatamente lhe dizer isso. Possivelmente você, que já é um leitor assíduo da Bíblia, você já sabe que Mateus capítulo 24 é Jesus falando dos últimos dias. Estava Jesus com os seus discípulos, e os discípulos amavam fazer perguntas para Jesus, e perguntas das mais complicadas, daquelas que afligiam o coração deles. E aí teve um momento em que os discípulos chegaram e viram Jesus saindo de Jerusalém, e Jerusalém, eu fico imaginando a cena que nem um filme. Imagine a cena, os discípulos tudo amostrado, dizendo: olha que cidade linda, Jesus, olha que muro bem construído, olha que prédio, olha que templo. Fala sério, a gente não é assim também? Quando eu cheguei aqui, a Leila me recebeu assim, disse: essa é a nossa comunidade, olha quanto povo lindo aqui, tudo arrumado, usando jequiti, né? E aqui, ó, e a gente tem essa mania, nada contra, brincadeira, Leila não falou isso não, tá bom? Estou inventando aqui. Mas a gente tem essa mania muitas vezes de valorizar as coisas, e Jesus, ele quis ensinar para aquelas pessoas o mais importante. A gente não pode ficar encantado com esse mundo, apesar desse mundo ter muitas coisas encantadoras. Mas a gente não pode encantar-se com esse mundo, se esse mundo é passageiro. E aí Jesus, ele fala, e eu imagino o balde de água fria das palavras de Jesus. Porque eles apresentando Jerusalém, Jesus sai e olha para eles, olha para a cidade e diz assim: pois eu vou dizer para vocês, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Eu fico imaginando todo mundo assim, murchando. E aí eles ficaram desesperados. Ficaram tão angustiados que eles disseram assim: cara, como assim? Não vai ficar? Vai ser destruído mesmo? Talvez eles pensaram: e o Senhor não vai fazer nada? Afinal, o Senhor não é o Salvador? O Senhor não é o Messias? Porque você sabe, né? Naquela época ainda tinha o grupo, e não eram poucas pessoas, que acreditavam na vinda do Messias para livrar o povo de Israel do jugo romano. Então eles tinham a fé de que Jesus em algum momento ia virar, como é que os adolescentes falam? Um super saiyajin, e ia libertar o povo. Mas não era esse o propósito do Messias. E aí o Messias diz assim para eles: pois é, esse futuro que vocês esperam, esse futuro de glória aqui na terra não vai existir. Vocês estão com o olhar para uma direção completamente diferente da direção que Deus quer que vocês olhem. E eles fizeram a pergunta para Jesus, está no início do capítulo 24. Quando os discípulos chegam para Jesus e assim: mestre, quando acontecerão essas coisas? Qual é o sinal da tua vinda? Então todo o capítulo 24 de Mateus é Jesus dizendo: vai acontecer isso, vai acontecer isso. É um capítulo profético, e é uma profecia não dada por profetas, é uma profecia dada pelo próprio Deus. Uau, que privilégio! Imagina, não precisar ouvir uma profecia da boca de um ser humano como você, ouvir do próprio Deus. Que privilégio. Jesus agora ele diz assim: cara, agora quando eu falar do tempo do fim, sou eu mesmo que quero falar para vocês. Vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Mas ao mesmo tempo que ele fala a profecia, ele quer tranquilizar, porque ele diz: mas não fica desesperado, porque ainda não é o fim. Não tenho medo. E ele vai. Mas olha que coisa curiosa, no meio do discurso de Cristo sobre o tempo do fim, pega a tua Bíblia, Mateus capítulo 24, versos de 36 a 39, diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu não sei se você percebeu, mas o ponto crucial de desatenção das coisas de Deus, um dos pontos é a vida familiar. O termo que foi usado é: as pessoas se casavam e davam-se em casamento. Isso é o quê? Família. Porque é na família que se inicia tudo. Se você não valoriza uma boa educação, uma boa instrução, o foco principal da família, a família se torna a maior pedra de tropeço para todos nas questões espirituais.
Quando eu fui dedicar o meu primeiro filho, o Arthur, até hoje eu gravo muito bem as palavras do pastor, que ele olhou nos meus olhos e disse: sabe qual é a primeira imagem que ele vai ter de Deus? É olhando para o teu rosto. Cara, aquilo ali veio como uns 5 containers assim, na minha cabeça, para não dizer uma marretada, porque eu fiquei pensando, cara, então aquilo que eu fizer de bom ou de ruim, vai afetar diretamente a imagem de Deus para o meu filho. E fala sério, quando eu converso com os adolescentes, a maior parte das dificuldades religiosas, espirituais deles, de relacionamento com Deus, vem da base familiar. As dificuldades que eles têm com os pais, com o pai, com a mãe. Se o pai é muito Caxias, ele naturalmente, ele nem percebe, mas ele tem a visão de um Deus Caxias. Se o pai é muito permissivo, ele vai ter naturalmente a ideia de um Deus permissivo. E fala sério, olha a sociedade que vivemos. A sociedade de pais que talvez sejam permissivos demais, e é por isso que muitas vezes, quando a gente está lançando as bases de uma igreja e dizendo a Bíblia diz assim, normalmente tem alguém que diz: eu não acho, veja bem, sempre tem um veja bem. Você entende a dificuldade disso? Você entende a importância disso? Quando Deus disse, como nos dias de Noé, assim serão os últimos tempos, hoje precisamos nos remeter ao tempo de Noé e ver como é que houve a estrutura familiar ideal que promoveu salvação para o povo de Deus. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Noé achou graça diante de Deus. E aqui eu queria fazer uma pequena brincadeira com vocês, para vocês entenderem, assim, num cálculo simples. Existem 2 correntes de interpretação bíblica sobre aquele verso, lá em Gênesis 6, se você quiser, abra sua Bíblia em Gênesis 6, até para ler, que isso aí está na Bíblia, tá bom? Mas existe uma corrente de interpretação que acredita que quando Deus diz assim, o teu povo, o tempo do teu povo será 120 anos, alguns acreditam, alguns teólogos, eles defendem a ideia que ele está falando da expectativa de vida das pessoas, ok? Então quer dizer que o ser humano agora só vai viver até 120 anos, isso é verdade, e ao mesmo tempo você vai encontrar alguns casos de pessoas depois dessa profecia que viveram muito mais do que 120 anos. Mas é uma interpretação, é uma corrente de interpretação. Todo mundo entendeu isso aqui? Tranquilo? Mas também não vai afetar nada na questão de salvação, então não vai ficar desesperado por isso, também. Mas existe uma segunda corrente de interpretação que diz, não, essa profecia estava falando do tempo que Deus estava determinando até a chegada do dilúvio. Por isso que você deva ter ouvido já em algum momento de alguém contando a historinha de Noé, falando que Noé pregou por quanto tempo? 120 anos, e é daí onde vem a base da pessoa dizer, Noé pregou por 120 anos, porque existe essa corrente de interpretação, de que esses 120 anos está falando sobre o limite de tempo. Aí vamos lá, eu peguei essa segunda corrente e fiz um cálculo de padaria, porque eu sou assim, orem por mim. Tá bom? E aí eu disse, bem, em Gênesis 6, verso 3, diz que daquele momento em que Noé recebeu a profecia, até a chegada do dilúvio, 120 anos, tranquilo? Beleza? Todo mundo entendeu? Maravilha. Em Gênesis capítulo 7, verso 11, diz que o dilúvio vem quando Noé tinha 600 anos de idade. Leia a sua Bíblia e você vai ver dizendo lá que quando a chuva caiu, Noé tinha 600 anos. Então, se 120 anos era da data até o dilúvio, então eu pego 600 e subtraio 120 para saber quantos anos Noé tinha quando ele recebeu a mensagem da profecia sobre o dilúvio. Então vamos imaginar aqui num cálculo de padaria que Noé tinha por volta de 480 anos, tranquilo? Noé tinha por volta de 480 anos, quando Deus chega para ele e diz, Noé, a parada vai ser o seguinte, vai ter chuva, constrói a arca vai ser assim, madeira tal, e você vai fazer, e Noé, beleza, manda o modelo, olha aqui o modelo, e aí Noé, pronto. Curiosidade bíblica. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, verso 32, aí no capítulo anterior, que o primeiro filho de Noé nasceu quando ele tinha 500 anos. Peraí, então, pelo cálculo de padaria que a gente está fazendo, 100
filho mais velho de Noé, nasceu Noé já no trabalho de construção da arca. Opa! Ele já começa o processo sozinho, ele e a mulher dele lá. Era namorando e trabalhando. Não tinha filhos. 20 anos depois nasce Sem. E ele já, eu fico imaginando, Sem, tu nasceu, mas já vai nascer trabalhando, menino. Vai lá. É mamadeira na boca e prego na mão, vamos embora. Sem cresce, aí vem Cam, segundo filho. Opa, eu fico imaginando Sem dizendo, ufa, agora não estou sozinho. E aí Cam agora cresce também no trabalho lá na arca, e vamos crescendo. E vem Jafé, e aí coloca Jafé também já no serviço, e os 3 filhos crescem, e nesse tempo eles se tornam adolescentes, e vem os hormônios, e eles olham as meninas do clube de desbravadores da época, e diz, papai, estou de olho naquela menina, e o pai diz, aquela menina não, aquela não. E, entenda, pelo tempo, Noé passou por todo esse processo de construção familiar, ao passo de que quando chegou ali, períodos antes de chegar o dilúvio, os filhos já estavam casados. E eu gosto daquele ditado que diz que quem casa, quer casa, longe da casa, de quem casa. E naturalmente o que acontece com mães que têm filhos? Fala sério, qual é o mais normal? É o filho trazer a esposa para a casa da mãe? Ou a outra mãe lá levar o filho embora? Minha mãe sempre falou um ditado também, popular, que diz assim, quem tem filha, ganha um filho. E quem tem filho, perde o filho. Porque, fala sério, a influência da mulher na vida do homem é muito mais forte. Lá em casa eu coloquei uma roupa esporte fino. A minha esposa disse, Aí eu coloquei o terno. Sou louco? Eu sou louco. Vamos para Recife nas férias. Ah, meu amor, vamos ficar na casa dos meus pais. Mas o Natal na casa da minha mãe. Quem sou eu? Eu sei que existem casos e casos, mas o mais natural é que a mulher exerça uma influência familiar muito mais forte na vida do homem. Então fala sério, para Noé que tinha 3 meninos, 3 homens, Sem, Cã e Jafé, e um mundo todo tomado de pecado, de forma que apenas Noé achou graça diante do Senhor. Mesmo Noé, com toda a educação do mundo, qual era o natural? Eram as filhas, olham só, eram filhas de famílias que não acharam graça diante do Senhor. E a influência dessas meninas deveria ter sido muito forte, para dizer assim, rapaz, teu pai é um doido, não, vamos embora para cá. Eu fico imaginando as festas, os costumes das famílias dessas meninas. Se hoje não é fácil, imagina nos dias de Noé, que conforme a Bíblia, ainda nós não chegamos no nível de como foi nos dias de Noé. Se hoje já é difícil, imagina naquela época, meu amigo. Agora, olha que coisa mais bela e interessante. Quando Noé entra na arca, a Bíblia diz que entra na arca Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 esposas, as 3 noras. E sabe o que é mais maluco? As famílias dessas noras não entraram. Você imagina que essas noras, elas decidiram, escolheram bater o pé e dizer assim, vou seguir meu sogro, o doido, que está construindo uma arca em cima de uma montanha, para dizer que vai navegar numa inundação de uma chuva que a gente nem sabe o que é chuva, porque não chovia naquela época. Mas eu vou seguir meu sogro. Sabe o que é que isso me diz? O poder de uma educação baseada nos princípios do Senhor. A gente normalmente estuda a história de Noé como a história de um evangelista, quando na verdade a gente poderia muito bem estudar a vida de Noé como a história de um excelente pai de família. Um cara que deu uma educação tão própria,
para os filhos, ao ponto dos filhos, mesmo arrumando namoradas que eram de famílias que não acharam graça diante do Senhor, a influência deles sobre elas foi muito mais forte do que a influência delas sobre eles. Ao passo que na hora do vamos ver, as meninas decidiram pela família do sogro, ao invés dos meninos decidir pela família das sogras. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você tem educado sua família? Você tem educado sua família aos pés do Senhor? Porque está chegando o momento da gente entrar na arca. E quando entrar na arca, quem vai ficar dentro? Quem vai ficar fora? Eu lembro da época que eu tinha cabelo e ainda estava magrinho. E os meninos eram pequenininhos. Pois é, o sorriso de Lucas diz tudo, que é o do meio aqui, ó. Olha como ele estava feliz nesse dia. E o sorriso de Lucas expressa o prazer do Rafael, que é o menorzinho ali, tirando. Olha a cara dele. Né? Ele disse, por que eu estou tirando essa foto? Isso aqui foi no início do meu ministério. Eu estava no meu primeiro ano de ministério. Foi lá no Rio Grande do Norte, quando a gente cuidava de um distrito, que assim que eu assumi, nós tínhamos 15 congregações. A gente ainda plantou mais 4, então eu saí de lá, tinham 19 igrejas para a gente cuidar. Era uma loucura. O Rafael, ele nasceu naquele ano que a gente iniciou o ministério. E eu fico brincando com meus colegas, porque aqui a gente vê os campos, né, com um distrito grande de 6 igrejas, né, e eu fico olhando assim, cara, hoje eu olho para trás e diz, Deus nos ajudou muito para a gente conseguir cuidar de 19. Essas 19 igrejas estavam espalhadas numa geografia de 22 municípios. As 19 igrejas estavam espalhadas numa geografia de 22 municípios, ou seja, eu tinha município no meu distrito que ainda não tinha igreja adventista. Ainda ficava faltando ali 3, né? Eu saí de lá, ainda faltavam 3 municípios para ter a primeira igreja adventista naquele município. Não foi fácil. Eu pregava quase todos os dias da semana, eu estava numa igreja. Lá a gente inventou o culto da terça, aí tinha o culto da quarta, aí tinha o culto da quinta, aí tinha o culto da sexta, e tinha o sábado e tinha o domingo. Eu só folgava realmente na segunda-feira. E eu perguntava à liderança, vocês querem como? Vocês querem que eu dê uma passada em todas as igrejas rapidinho para falar oi, oi? Ou vocês querem que eu faça barba, cabelo e bigode? Que tipo assim, eu vá num lugar e vá lá e faça uma passada boa. Aí eles pediram, pastor, a gente prefere que você só volte aqui daqui a 2 meses, mas que você venha e fique com a gente. Nem que seja por um dia completo. Eu disse, beleza. Aí acontecia assim, de manhã eu cuidava ali um pouquinho da família, tá, estudava, e à tarde eu saía, só voltava tardão da noite, às vezes meia-noite eu estava chegando em casa, porque eu ia para aquela cidade, aí eu visitava os irmãos, fazia comissão, eu pegava o dia para fazer tudo de uma vez. Foi um período que eu tentava cuidar da família, mas não era fácil, e com 3 meninos, e Ana Raquel ficava tentando se descabelar ali em casa para cuidar, enquanto eu estava fora. Não foi fácil, e é por isso que a família precisa estar unida, para entender o propósito do Senhor na sua vida. Não estou dizendo que a minha vida ou a minha família é perfeita, mas quando eu olho hoje, e os meninos já estão crescendo, e agora eles já estão começando a criar a sua autonomia, estão começando a perceber o que é que eles querem da vida, vai sim chegar o momento em que eles vão se apaixonar, e a tendência talvez é eles serem influenciados, mas eu quero ter a confiança de chegar para cada um deles e ter a felicidade de vê-los sendo muito mais influenciadores do que influenciados. Não para ficar perto de nós. Eu sei que nós vamos sofrer muito, talvez, com a distância deles, no dia que eles casarem. Assim como minha mãe sofre, eu também. Eu tenho outros 2 irmãos mais velhos, e somos todos homens lá em casa, e minha mãe hoje ela sofre. Porque vocês não vêm mais me ver. Mas recentemente fizemos o batismo do Rafael, foi agora dia 4 de janeiro, e foi um batismo que eu queria muito, que a gente pregasse para todo mundo que estava assistindo, que ali estava encerrando um ciclo da nossa família, é a 3ª geração que ainda continua na igreja, e a minha mãe tem a felicidade, assim como minha sogra tem a felicidade de ver a família seguindo os caminhos do Senhor, de dizer, nós não vamos ficar fora da arca, por mais que estejamos distantes, mas estamos dentro da mesma arca. Então hoje eu queria fazer aqui um pequeno apelo para você.
A palavra de Deus em Mateus capítulo 5, verso 16, diz que a gente tem que brilhar a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras. Você entende o que isso significa? Isso significa que a minha vida não pode ser uma teoria só para mim. A minha fé não pode se restringir apenas ao que eu acredito e mais ninguém sabe disso. Deus não está me chamando para eu ser um James Bond espiritual, onde sou um agente secreto e estou disfarçado o tempo todo. Deus me chama para que eu brilhe a minha luz diante dos homens, para que eles vejam mesmo as nossas boas obras, e ao nos verem, eles glorifiquem o Pai que está nos céus. E sabe qual é a maior boa obra que eu posso executar nesse mundo? É a minha família. É a minha família. Sabe qual é a maior boa obra que você pode executar nesse mundo? É a sua família. E não basta apenas uma boa obra de teoria, e sim de prática, de você publicamente declarar: eu e a minha casa servimos, não serviremos, porque o serviremos dá um futuro que, eu não sei aqui, está em Curitiba, mas lá no Nordeste, quando você sabe que você nunca vai realizar uma coisa, você diz: ei, bora marcar, bora marcar, bora marcar. Teu nome, mano? Alessandro. Aí Alessandro chega para mim: pastor Tiago, gostei, eu quero que você vá na minha casa. Vamos, irmão, é só marcar. Eu não me comprometi em nada. Eu coloco num futuro que, tá, beleza, parece que nunca vai acontecer. Deus não quer que eu diga para Ele: bora marcar, Senhor, eu quero entregar minha vida, bora marcar, bora marcar. Deus quer que eu tome a decisão hoje e cumpra essa decisão, porque o tempo está próximo, porque o dilúvio está chegando, e Deus quer guardar os seus na arca do Senhor. Enquanto mais eu ficar perdurando a minha decisão, mais eu estou permitindo que o mundo me influencie mais do que o mundo de Deus. Então não há mais tempo de nós ficarmos brincando com Deus. Se Deus está dizendo: pega a tua família, coloca dentro da arca. Sabe uma coisa mais curiosa do dilúvio? Noé entrou na arca uma semana antes de cair o primeiro pingo d'água. Não foi fácil para a família de Noé entrar na arca, e sequer tinha uma nuvem no céu. Ele entrou pela fé mesmo, pela confiança na palavra de Deus. E Deus requer a mesma coisa de nós hoje, que nós cheguemos e falemos aqui: vou entrar na arca. Ah, mas não, e ainda tem que resolver. Não tem que resolver nada, mano. Bora entrar na arca, bora se garantir. Ah, mas ainda não chegou uma nuvem no céu. Não estou nem aí, eu estou confiando na palavra do Senhor. Deus espera que você e sua casa sirvam hoje ao Senhor. Lembre-se que o verso não diz que você servirá ao Senhor. Não, Tiago, a Bíblia diz no futuro mesmo. Calma, ele diz que a alegria. Alegrei-me quando me disseram que nós vamos à casa do Senhor. A alegria de ir à casa do Senhor é que vai acontecer hoje, numa coisa que já vai acontecer no futuro. Mas a decisão já aconteceu. Então quero perguntar a você, que tem a sua família e que sabe o que é importante na vinda do Senhor. Eu gosto de acreditar que eu não vim aqui por acaso, só porque o pastor foi convidado para fazer a Santa Ceia. Eu quero acreditar que eu vim aqui pelo menos por uma pessoa, que Deus tem essa mensagem para você, de você entender que, cara, eu já sei a verdade, eu já sei das coisas, e não tem porquê. Se eu já sei, é para tomar decisão. Ah, mas não sei como vai acontecer. E quem é que sabe? É aí onde entra o salto da fé. E essa que é a maravilha de viver a fé no Senhor. Porque o viver a fé é dar um salto no escuro e ver Deus agindo. Você nunca vai ver a atuação de Deus enquanto você não permitir que Ele atue. Se você quiser controlar toda a sua vida, você nunca vai ver a atuação de Deus. É necessário às vezes eu saltar e deixar Deus conduzir e te carregar nos braços. Deus está hoje chamando você e sua família para carregá-los em seus braços de amor. E agora? Que decisão você vai tomar? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu amor, vem aqui por favor. Vou fazer isso mesmo contigo. Não combinei nada com ela, mas vem cá. Gosto de perturbar o juízo dela.
Ela morre de vergonha, gente. Ora por ela. Vem cá. Nunca fiz isso, né? Pois é. Agora inventei. Vamos lá. Fica aqui. A gente está sem nossos filhos, eles estão lá em casa com os avós deles. Estão aproveitando um pouquinho. Mas mesmo assim, a gente está aqui unido. Ontem eu dei um estudo bíblico, tinha combinado para ir sozinho, mas ela entrou no carro e eu disse, você vai mesmo? E ela disse, vou. E eu amo quando ela me acompanha em todas as coisas. Os desafios não são poucos, gente. A gente tem os nossos desafios, mas isso não significa que a gente não tome a decisão diariamente de servir ao Senhor. E eu quero convidar você, para junto conosco, a gente dar as mãos e dizer assim, bora? Bora. Se Deus está chamando, Ele paga a conta. Não esqueça isso, se Deus está chamando, Ele paga a conta. E Ele está te chamando, para você tomar uma decisão hoje. Agora eu vou abrir o verbo. Me informaram que tem famílias aqui que não tem mais teoria para aprender. Não tem mais o que aprender, já aprendeu tudo. O que falta agora é só a decisão. Como eu não conheço vocês, eu estou assim, olhando de um lado para o outro assim, tentando identificar nos olhos de vocês quem são. Mas Deus hoje está chamando para você tomar uma decisão. E quem sabe, num próximo sábado, já agendar agora que a semana vai ser a decisão que eu vou me preparar e o batismo vai ser no próximo sábado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não tenho mais tempo de ficar com medo de fazer apelo, porque o tempo está próximo, o dilúvio está chegando, e Deus está chamando você para entrar na arca. Você quer entrar na arca? Há alguém aqui hoje, que sabe que Deus está chamando você, para tomar uma decisão ao lado de Cristo, e dizer assim, chegou a hora, eu quero entrar na arca. Deus hoje está te chamando, eu quero fazer uma oração especial por você, porque todos os dias a gente fez um propósito de, vamos dar as mãos, e vamos decidir todos os dias, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, 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 Deus seja louvado, amém, amém. Deus está te chamando, meu irmão, Ele já te chamou, e todos os dias, e a oração que eu vou fazer, já vou adiantar, mano, eu vou orar para o Espírito Santo perturbar teu juízo, para que você não desista dessa tua decisão, para que Ele te fortaleça todos os dias, e você diga assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pedro só pôde andar sobre as águas, quando ele tomou coragem, e colocou o pé para fora do barco. Até lá, tudo era teoria, e Deus hoje está te chamando, mas eu acho que ainda tem mais. Há mais alguém aqui hoje, que está sabendo que Deus está chamando você e sua família, Deus quer agir através de você, para você poder ter o privilégio de não ficar vivendo a experiência do outro. Cara, é muito legal a gente ouvir historinha aqui na frente, eu amo ouvir as pregações, quando Samuel prega, quando qualquer um prega, que eu fico olhando assim, esse cara é muito legal, tal, pastor, e ele conta isso, mas é a experiência dele. Eu quero ter as minhas próprias experiências, eu quero poder testemunhar, e Deus está te convidando para você ter suas próprias experiências com Deus, mas isso só vai vir quando você colocar o pé para fora do barco, quando você entrar na arca do Senhor. Tem mais alguém aqui nessa manhã, que quer dizer assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Há mais alguém aqui? Amém, 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 amém. Nunca esqueçam da sua decisão, e vou repetir o que eu falei para ele, eu vou orar mesmo. Uma vez um pastor brincou comigo e falou assim, cuidado com o que você ora, porque corre o risco de Deus responder. E eu vou orar para Deus, pronto, meu irmão, é bênção, irmão, porque Deus, Ele está te chamando, para você viver uma experiência única, só tua com Deus, para você dizer para todo mundo, cara, é isso aqui, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu não vou perder a oportunidade de entrar no barco não, mesmo que seja uma semana antes, um mês antes, eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe sua família, e que através de vocês, muitas outras famílias possam também aceitar esse chamado. Deus hoje está convidando você, só que sabe o que eu acho? Que família de verdade é quando todo mundo se junta, e eu sei que tem muitas outras famílias que já entregaram a sua vida a Jesus, mas precisam renovar esse voto, que nem a gente renovou na Santa Ceia, e eu fico assim olhando, sabe o quê? Essas famílias estão sozinhas, gente, aqui em pé, vocês vão deixar eles ficarem assim, passando vergonha? Ah não, gente, fica em pé e abraça eles aí, ó, fica do lado lá, fica do lado deles ali, tá certo? Dá aquela força, e diz assim, estamos junto e misturado, porque na arca tem que ter um cantinho para a gente também.
Tem que ter um cantinho para a gente também. Pastor Samuel vai procurar vocês. E ele é um enviado de Deus. O pastor Luiz também, o pastor Danilo também. São enviados do Senhor para não deixar vocês desistirem desse apelo. Eles vão procurar. Deus vai incomodar o coração deles para que eles trabalhem com vocês, visitem vocês e atendam vocês em todas as dúvidas necessárias para vocês continuarem com essa decisão. Esse não é apenas um abraço qualquer de culto. Essa é a nossa família se unindo. Então que tal agora a gente falar com o nosso Deus? Peço perdão pelo horário, mas para a mensagem de Deus tocar no nosso coração, a gente precisa dar tempo a Deus. E eu queria concluir agora com uma oração, com essa oração, para que Deus abençoe vocês, cada um de nós, que nossas famílias nunca desistam dessa nossa decisão, e que o mais perto possível, essa decisão se concretize como uma luz que brilha diante dos homens, para que os outros vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Nosso Pai, aqui estão as famílias unidas. Você ouviu, ó Pai, que 2 famílias aqui tomaram uma decisão importante. Eles estão desejosos de ter um encontro pessoal, uma experiência pessoal única contigo. Eles querem estar preparados para naquele glorioso dia, quando o Senhor vir nas nuvens dos céus, eles puderem te ver com os próprios olhos, sentir o toque de tuas mãos, perceber que os pés não tocam mais os chãos, porque eles estarão sendo levados para morar na eternidade contigo. Mas Senhor, não leva eles sozinhos não, Senhor, a gente quer estar junto também. Eu brinco, Senhor, mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade mesmo. Eu quero chupar manga contigo no céu, Senhor. Eu quero, ó Pai, eu quero. E eu quero estar junto com toda a minha família, Senhor, os meus meninos. E eu fico imaginando cada família aqui presente, também pensando nos familiares. Pessoas talvez que estejam afastadas, pessoas que precisam ainda conhecer a Tua palavra. Pessoas que, ó Senhor, precisam da Tua cura, da Tua libertação. Por favor, te clamo, incomoda não apenas os corações dessas 2 famílias que tomaram a decisão hoje, mas incomoda o nosso coração para todos os dias nós nos entregarmos a Ti e sermos aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. E é isso que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Dê mais um abraço aí, porque abraçar é bom e sorrir é bom também. Abraça e diga que você tem um encontro marcado no céu.